Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como ficaram os meus cadernos de 2020. Bom, na verdade eu não vou mostrar todos os cadernos, eu vou mostrar esses três aqui, porque eu já fiz um tour dos meus cadernos do intercâmbio quando eu estava na faculdade aqui na França. Então, só vou mostrar esses três que eu comecei a usar depois que eu terminei a parte da faculdade e comecei a parte do estágio. Eu vou começar primeiro com o meu caderno médio, que é esse aqui, arco-íris. E esse caderno eu estava usando para o meu estágio. Eu usei ele um pouco no Brasil, porque eu comprei ele no Brasil, né? Só que eu usei ele mais para estudar lá. E agora eu estou usando ele para fazer pesquisa e para estudar aqui na França pro meu estágio. Bom, como vocês podem ver, ele é do tamanho médio, é a capa arco-íris e ele tá com os discos grandes porque ele tá bem cheio. E eu super sugiro, caso vocês comprem um caderno inteligente ou um caderno de disco, vocês comprem um disco maior, porque aí vocês não vão precisar comprar mais cadernos depois. Eu compro mais cadernos porque eu sou louca, mas você não precisa comprar mais cadernos. A primeira parte aqui, como eu disse, é a parte de estudo. Então, por exemplo, essa primeira seção aqui a gente tem a aderência do pneu, porque o meu estágio tem a ver com pneus. Então, isso aqui, toda essa parte aqui de estudo eu fiz no Brasil mesmo. Eu pedi para me enviarem alguns arquivos para eu ir estudando antes de começar o estágio, para eu já ter uma ideia. Então, eu fiz esses resumos aqui para ter as informações importantes junto comigo durante o estágio. E vocês vão notar que eu usei a folha quadriculada do caderno inteligente mesmo, só que as linhas dessas folhas são muito escuras, então para fazer gráfico, para fazer desenho, não é tão bom. Então o que eu fiz foi simplesmente fazer os meus gráficos e os meus desenhos em uma folha branca e aí eu ia colando. Então dá para ver aqui, por exemplo, que eu colei uma folha branca ao invés de fazer direto aqui. Aí a gente também tem uma parte sobre francês, porque meu estágio está sendo todo em francês, e apesar de eu ter morado na França por alguns anos, eu falava inglês na época e não francês. Então eu não tenho a gramática assim muito bem na minha cabeça de francês, então eu coloquei aqui alguns verbos importantes e algumas regras importantes também, mas eu nunca levei isso aqui para frente, então ficou só 4 páginas mesmo. E aí depois a próxima sessão é mais uma sessão de estudo, que é sobre resistência à rolagem. Novamente, essa sessão aqui é bastante importante para o meu estágio. É bom para eu entender como funciona a física por trás do que eu estou estudando e por trás do que eu estou fazendo. E eu achei todo o conteúdo super interessante. Inclusive, eu tentei fazer uma sériezinha explicando um pouco sobre o conteúdo. Eu acho que eu fiz 2 ou 3 vídeos, só que eu não consegui levar isso para frente porque demorava muito tempo para explicar as coisas e para editar depois também demorava muito tempo. Mas enfim, talvez um dia eu volte a tentar para terminar essa série, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir, porque agora, especialmente, eu estou muito enrolada. Bom, essa última parte aqui de estudo, na verdade não é a última, mas é uma outra parte de estudo, é a otimização de pré-concepção, então é a otimização de alguns programas. Eu estava estudando a tese do meu tutor, só que acabou não dando tempo de eu terminar, nem de começar direito antes de vir para a França. E aí, quando eu cheguei, eles falaram que não precisava tanto estudar essa parte, que era só para eu dar uma olhada em umas coisas específicas. E aí, para essa parte, então, o que eu fiz foi baixar o relatório do estagiário anterior, que infelizmente eu vou ter que borrar, porque é um relatório confidencial, então vocês não vão poder ver. Mas o relatório está muito bem escrito, ele me ajudou bastante a entender o que eu deveria fazer para o meu estágio. E o estagiário anterior, ele fez um trabalho assim muito bom, pelo que eu percebi, né? De criar a base para o trabalho que eu estou fazendo agora. Enfim, tem várias páginas desse relatório, eu li todo ele, só que eu não entrei tanto em detalhes, eu só estava procurando assim entender a base. E aí essa última parte de estudos aqui é de conforto do pneu. Essa parte eu acabei nunca terminando porque não deu tempo, cada artigo desses que eu estudei, que é uma seção, né, tinha cerca de 100 páginas, então não deu tempo de terminar essa aqui. Eu fiz bastante coisa, ficou faltando pouca coisa, ficou faltando eu fazer os desenhos, que eu até deixei espaço aqui para os desenhos, mas acabei não fazendo, e eventualmente eu quero terminar essa parte também, só que no momento eu não estou muito afim, então não fiz isso.
A próxima seção que a gente tem aqui é de Python. Python é um programa de computação que a gente usa para criar códigos e gerar funções diferentes. Então, aqui tem algumas funções que o estagiário anterior ele criou. Então, eu queria entender um pouco o código dele para eu conseguir mexer. E aí eu imprimi porque eu acho mais fácil ver no papel. E aqui eu também coloquei algumas funções importantes que eu preciso lembrar de Python. Aqui tem algumas folhas extras, acho que só uma, na verdade. E aqui a gente tem o meu relatório mensal do estágio. Então, todo mês eu estou fazendo um relatório com o que eu faço todos os dias, porque dessa maneira eu posso pegar o meu caderno e entender exatamente qual foi o meu pensamento por trás de uma certa ação, como é que eu desenvolvi o problema e como é que eu achei uma solução para cada problema. Isso é muito bom porque, por exemplo, eu coloco aqui algumas descobertas que eu fiz durante o meu estágio, que elas são importantes para todo o estágio e às vezes eu posso até esquecer delas. Então, se eu voltar e eu ler a parte do relatório sobre essas descobertas, vai ser muito bom porque eu vou lembrar dessa parte importante. Então, isso aqui é ótimo, eu super recomendo se vocês têm um projeto grande, que vocês façam um relatóriozinho, não precisa ser tão complexo, mas um relatóriozinho mensal ou semanal. Esse aqui é um relatóriozinho diário, na verdade eu escrevi todo dia o que eu fiz, eu coloquei alguns resultados importantes, alguns gráficos e tal, mas não precisa ser tão completo e tão complexo. É só porque eu tenho um problema sério de memória, então eu gosto de ter tudo anotado, porque aí eu posso voltar e ver exatamente o que eu fiz. Enfim, aí agora a gente passa para a parte do estágio. Então aqui é a parte que eu coloco tudo que eu estou pensando no papel para eu conseguir desenvolver um código que funciona bem. Então, muitas vezes, para você ter uma ideia do que você quer realmente fazer, você precisa colocar no papel e pensar um pouquinho, e é isso que eu faço com essa seção aqui. Tem algumas partes que são só rabiscos mesmo, não tem nada organizado. Só que depois dessa página aqui, eu acho, começou a ficar bem organizado, porque eu troquei as folhas que eu estava usando. Eu comecei a usar as folhas pontilhadas e não só as folhas lisas. Então, as folhas pontilhadas me permitiram fazer uma coisa um pouco mais organizada. Eu acho que eu vou ter que borrar essa parte também, porque, enfim, eu não gosto de colocar na internet coisas que possivelmente são confidenciais, então eu possivelmente vou ter que borrar essa parte também. Mas vocês vão ter uma ideiazinha aí do que é e das cores e tal. E eu também vou desborrar algumas partes só para vocês verem, por exemplo, esses desenhos aqui que eu achei super interessante, que é o método que a gente usa para fazer gráfico em 3D do MATLAB. E, enfim, acabou. E aí, a próxima parte que a gente tem aqui é de estudo também, de elementos finitos. Infelizmente, essa parte aqui eu não desenvolvi muito, porque, como eu disse, eu estava estudando outras coisas que tinham 100 páginas. Então, essa parte aqui meio que ficou de lado. Eu acho elementos finitos uma coisa muito interessante e bem complexa também. Então, eu quero eventualmente voltar para essa seção aqui e completar ela. Depois, a gente tem uma parte de Excel, que eu coloco as funções importantes de VBA, por exemplo. E eu também coloco algumas coisas sobre estatística. Por exemplo, médias móveis simples, MMS, que é uma coisa importante que eu estou usando. E, finalmente, a gente tem aqui também outro relatório. É um relatório de estatística que estava escrito em inglês, então facilitou um pouco a minha vida, porque para mim é mais fácil ler em inglês do que em francês. E isso aqui eu estava usando porque o meu estágio tem uma parte estatística forte e eu não sou forte em estatística, então eu estava estudando um pouco mais sobre isso. E aí a última parte que a gente tem aqui é sobre MATLAB. Então aqui eu coloquei algumas funções do MATLAB que são importantes para mim. E também tem alguns códigos aqui que eu imprimi quando eu cheguei, assim, logo de cara no estágio, porque já tinham vários códigos do estagiário anterior que ele criou. E aí eu tinha que pegar esses códigos e entender eles. Então, para mim, o jeito mais fácil foi analisar linha por linha nesse papel. E aí eu ia anotando as coisas. Então isso me ajudou demais, sério. Vocês não têm ideia como isso me ajudou. E foi assim que eu consegui modificar da minha maneira o código para que tudo funcionasse melhor. E aí a última parte que a gente tem aqui, na verdade, é o planner. Então tenho 2 meses do planner da Sofia aqui. Tenho janeiro. Aqui janeiro, como vocês podem ver. E eu tenho fevereiro também, que é essa segunda parte, né? Eu dividi segundo os meses, então aqui é janeiro, aqui é fevereiro. Só tem metade, porque não dá para colocar essa metade aqui. Enfim, vocês entendem, né?
E aí eu coloquei isso aqui porque eu não quero ficar com o planner inteiro da Sophie aqui, porque senão quando eu for voltar definitivamente pro Brasil, eu vou ter que levar ele de volta também, e é mais uma coisa pesada para eu levar. Então eu vou deixar o planner da Sophie lá no Brasil, e eu só vou ficar com esses 2 meses, porque eu só vou ficar 2 meses de 2021 aqui na França. Enfim, esse foi o meu caderno de estágio. Eu gosto muito, muito dele. Sério, ele tá gordão, eu uso ele todo dia. E aí, agora o que eu vou mostrar pra vocês é o meu caderno A4, né? Não é o A4, é o caderno grande do caderno inteligente. Esse aqui é o All White. E ele tem esse elásticozinho bem bonitinho. Só que eu tirei ele, né? Porque eu prefiro que ele fique assim, solto, do que dentro do caderno. Enfim. E aí, esse caderno aqui eu tava usando pra fazer meus estudos independentes. Então, no caso, eu tava estudando álgebra linear, que vocês já vão ver como ficou. E eu também queria começar a estudar italiano. Aqui, ó. Italiano, só que eu ainda não comecei. Eu queria começar em 2020, só que, enfim, eu queria antes terminar o meu resumo de álgebra, então acabou não dando tempo. Então aqui estamos, álgebra linear, que é uma matéria do segundo período da UFRJ para engenharia mecânica. E aqui eu tentei colocar um sumáriozinho das coisas, só que eu não gostei muito, aí eu não acabei. Eventualmente eu vou refazer, mas por enquanto tá assim. E eu queria fazer esse resumo, que na verdade não é um resumo, é um caderno, porque tem 80 páginas. Porque quando eu estudei álgebra linear, eu não fiz um caderno bonitinho que eu pudesse voltar a estudar de novo. Então, agora eu estou usando bastante álgebra linear no meu estágio, porque tem a ver com matrizes, tem a ver com computação, tem a ver com estatística também, porque você pode usar alguns métodos que a gente tem aqui em estatística. Então, eu queria dar uma revisada nessa matéria e eu também queria criar um caderno que vocês pudessem pegar e entender direto a matéria. Então, dentro desse caderno tem toda a matéria de álgebra linear. Vocês provavelmente vão conseguir entender a matéria inteira só usando este caderno, então esse era o meu objetivo. E por isso que eu não considero ele um resumo, é mais como se fosse uma apostila mesmo. E aqui eu vou mostrar algumas coisas interessantes, que eu estava usando esse caderno aqui como teste, porque eu quero escolher um layout para as minhas anotações do ano que vem. Então, se vocês estão querendo melhorar as suas anotações, deixá-las mais bonitas e organizadas, eu sugiro que vocês façam isso. Treinem um pouco com uma matéria que vocês já têm, ou então um caderno que está semi-cheio, semi-vazio, para vocês decidirem os tipos de título que vocês querem fazer nos seus resumos. Então, título, subtítulo, subtópico, tópico, enfim, como vocês vão dividir o seu resumo. E aí, no início, os meus resumos estavam bem simples. Eu só usava uma caneta em gel preta, que é a caneta da Muji 0.5, e eu usava também o marcador de texto laranja, porque a álgebra linear eu escolhi a cor laranja, porque eu gosto de dividir as matérias em cores. E eventualmente eu também usava um pouco de caneta colorida, mas só uma ou duas cores no máximo, para mostrar algumas coisas diferentes. E é assim que eu fazia sempre os meus resumos. Só que agora no finalzinho do ano eu resolvi tentar coisas diferentes. Então, por exemplo, usar tamanhos de caneta diferentes, essa aqui é mais escura, por exemplo, e também fazer títulos diferentes. Então aqui já dá para começar. Então aqui já dá para ver que eu estava começando a tentar fazer alguns títulos diferentes. E aí, eventualmente, o que aconteceu é que eu comprei uma brush pen. E aí, com a brush, eu comecei a fazer alguns títulos diferentes. Vocês vão ver que vai mudar bastante o meu resumo ao longo do tempo. Então, a princípio, eu só comecei a fazer esses títulozinhos pequenos, em preto. E aí, na verdade, esses são subtítulos. O título em si é esse aqui, ó, laranja. Só que ele chama muito menos atenção do que o subtítulo, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu notei depois de um tempo e que não estava dando muito certo para mim. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente aumentei o tamanho do título para ele ficar mais em destaque. E aí o subtítulo eu continuei com a mesma coisa. E os tópicos eu coloquei com uma caneta mais preta, mais escura assim, e com uma ponta maior. E eu passei por cima o marcador. E aí eu fui fazendo isso durante um tempo. Eu até tentei, ó, fazer em 2 colunas para ver se ia dar certo para mim. Eu coloquei um título um pouco diferente, mas eu realmente não gostei dessa página, nem um pouco. Então não gostei da ideia das 2 colunas, para mim não funcionou muito bem. Talvez eu tente de novo alguma outra hora, mas por enquanto eu realmente não gostei. E aí, depois de um tempo, eu tava ficando um pouco de saco cheio desses títulos aqui, que estavam bonitos, mas não estavam tão bonitos assim. E uma coisa que eu resolvi fazer também foi começar a usar a caneta que eu comprei da
zebra, né? Essa aqui é a zebra Sarasa, 0,5 milímetros. Essa aqui é a laranja, exatamente a cor que eu comecei a usar aqui. E eu comecei a usar essa caneta para fazer as caixinhas dos teoremas, das definições e alguns lemas importantes. E eu também comecei a fazer os tópicos com essa caneta para ver se ficava melhor. No entanto, dá para ver que agora o tópico não tá chamando tanta atenção quanto esse tópico aqui, por exemplo. Então, depois de um tempo, eu meio que desisti dessa ideia aqui. E aí vocês vão ver que agora eu comecei a fazer alguns títulos bem mais complicados, bem mais complexos. E esses títulos aqui, eu não estou usando nenhuma brush pen para fazer, eu estou usando o marcador de texto mesmo. Porque ele fica bem grossinho e dá para eu contornar ele com a caneta. No caso, eu estava usando a caneta laranja, mas depois eu passei para a caneta preta porque eu achei que ficou melhor. Mas vocês já vão ver isso. Aí eu estava usando, então, essa caneta para fazer os tópicos, como vocês podem ver. E eu fiz isso durante alguns dias, porque eu gostei da ideia, mas depois de um tempo eu percebi que não estava dando tão certo o negócio do tópico só com caneta colorida. Eu realmente gostei mais da ideia de colocar o marcador de texto por cima, e se eu colocasse marcador de texto laranja em cima da caneta laranja, obviamente não ia ficar legal. Mas depois de um tempo eu comecei a modificar também os títulos, vocês já vão ver aqui, ó. Esse aqui ficou um pouco diferente, eu estava testando se ficava melhor com sombra, com duas tonalidades diferentes, né? Porque no caso eu usava esse marcador da Faber-Castell e esse marcador aqui da Staedtler, que tem duas pontas, que é mais escuro. Aí eu testei sem usar o mais escuro, só que eu não gostei muito, para falar a verdade. Então, eu comecei a fazer desse jeito aqui, ó. Eu acho que ficou bem legal assim, que eu usava os dois tons diferentes, e aí eu passava a caneta preta no contorno e também fazia um sombreado com a caneta preta. Então, acho que ficou bem legal. E aí, os termos importantes eu colocava em laranja. Então, aqui, por exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, observação, etc. Mas os subtítulos, mais os tópicos em si, ó, eu voltei a fazer com o marca-texto e com a caneta preta, que eu acho que fica melhor assim, fica bem mais visível. E aqui vocês vão ver que tá um pouco diferente o título, né? É porque eu tinha escrito um título antes, e aí eu nem sabia se eu ia usar essa folha de novo ou não, mas, gente, não vale a pena vocês desperdiçarem uma folha porque vocês erraram o título, tá? Então, eu simplesmente passei o corretivo, né? Esse corretivo em fita, e aí eu fiz um título novo por cima, e segue a vida, sabe? Errou, continua, não precisa desperdiçar a folha. E aí, depois de um tempo, os meus primeiros resumos aqui, eu fazia bem completinho, cada tópico tinha 2, 3 folhas diferentes, eu ainda deixava uma página inteira para exercício, só que depois de um tempo eu vi que isso não ia dar muito certo, porque ia ficar com muita folha, então eu comecei a tentar fazer cada capítulo em uma folha somente. Então, por exemplo, essa aqui foi só uma página, se você juntar essas duas partes uma página só. Aqui a projeção e reflexão ortogonais deu uma folha e meia, então 2 páginas e meia. E aí, mínimos quadrados também foi uma folha e meia, mas não tem problema, porque esses eram os capítulos que eu estava mais interessada, né, de mínimos quadrados, que é uma coisa importante para a estatística também. E aí, aqui eu comecei a tentar fazer sem o sombreamento, né, sem rachurar, e ficou assim. Eu não sei qual dos dois eu prefiro, comentem aqui embaixo o que vocês acham. E aqui não ia caber o título inteiro, então eu fiz aplicações diferentes. E eu ainda não acabei, tá? Falta um capítulo somente, na verdade menos de um capítulo, estão faltando 3 tópicos. E eu espero terminar isso ou hoje ou amanhã, ou então, enfim, essa semana, algum dia dessa semana. Mas por enquanto é isso. E a única outra coisa que tem aqui, ó, é o italiano, que eu ainda não comecei. Mas enfim. E aí a última coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque já tá ficando muito longo esse vídeo, vai ser o meu caderno Intelligine, que é esse pequenininho aqui, que eu tô usando basicamente para colocar tarefas. Então eu comecei ele em outubro, não exatamente em outubro inteiro, mas eu sempre faço um calendáriozinho aqui para eu marcar quais vão ser os vídeos que eu vou postar cada dia. E aí eu fiz como se fosse uma agendinha aqui mesmo. Só que os primeiros dias eu não utilizei, e aí depois é que eu comecei a usar. E ficou bem bonitinho, eu acho. Isso é super prático, porque você pode levar para qualquer lugar com você. E você também pode guardar, né, o que você fez em cada dia. Então isso também está sendo bem útil para o estágio, porque aí, se um dia eu não escrevi o meu relatório, eu posso voltar nesse caderninho e ver exatamente o que eu fiz no dia. Então tiveram alguns dias que eu deixei em branco,
porque eu não fiz muita coisa e eu tava meio sem saco, então ficou em branco. Esse dia aqui eu relaxei, e esse aqui eu também deixei em branco, enfim, tem dias que eu realmente não tô muito afim. E agora a gente chega na parte de dezembro, que é a parte que a gente está agora. Os primeiros dias de dezembro eu não sei porque eu não usei, mas aqui tem o resto e a gente para aqui no dia 12, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Enfim, eu também uso esse caderninho aqui para fazer alguns pentestes. Vocês vão ver, isso aqui não é penteste, mas enfim, aqui ó, penteste, algumas ideias de título, enfim. E eu também uso para o YouTube, então algumas ideias de vídeos e alguns vídeos que eu tenho que editar. Enfim, gente, foi isso. Eu gosto bastante dos meus cadernos, eles foram muito, muito úteis esse ano. E é por isso que eu comprei vários. Então, possivelmente vocês vão ver por aí vários unboxings. Quando eu voltar pro Brasil, né, porque eu comprei tudo, mas eu não tô no Brasil, então tô esperando ainda pra ver as coisas que eu comprei nos meses anteriores. Eu comprei coisa em setembro e eu ainda não consegui ver porque, enfim, estão no Brasil, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um beijão!